Amém. Paz do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa lição de hoje, que é a lição número 7, o ministério de profeta. E eu vou pedir à irmã Terezinha para dar início com uma oração, antes de começarmos com o nosso estudo. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai amado, Senhor, mais uma vez estamos na tua casa, Senhor Deus. Queremos te dar graça, Senhor, por nos levantar, Senhor. Queremos te dar graça, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, meu Deus, por ti, Senhor, meu Deus, Pai. Então, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, Senhor, meu Deus, para aprender mais de ti, Senhor, meu Deus. Venha abençoar, Senhor, esse dia, Senhor, meu Deus. Queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor, porque tu és digno de todo louvor, toda a honra, Senhor, que a ti pertence, Senhor. Pai, muito obrigado mais por um dia, Senhor. Abençoa esta aula, Senhor, meu Deus. Que nós, Senhor, possamos aprender mais de ti, Senhor, meu Deus. Abençoa também o Patrick, o resto dos irmãos que estão a caminho, Senhor, meu Deus. Entregamos tudo, Senhor, nas tuas mãos. Amém. 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 Obrigado, irmã Terezinha. Então vamos dar início à nossa lição número 7, que é o ministério de profeta, que se encontra na página 31 dos alunos e na página 46 dos professores. E também aproveito para saudar todos aqueles que estão conectados online conosco. Amém. O texto ouro encontra-se em 1 Coríntios 12, 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 12, 27 a 29 e em Efésios 4, 11 a 13. 1 Coríntios 12 diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? E Efésios 4 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Haverá um perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O objetivo geral é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Os objetivos específicos são descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro ou falso profeta. Amém? Vamos à introdução, para aproveitar o tempo. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Okay? Nós começamos a semana passada a falar sobre o ministério dos apóstolos, e então iniciamos hoje o ministério do profeta e vamos perceber qual é a diferença entre o Antigo Testamento e a diferença entre o Novo Testamento na questão do profeta e então até ao tempo atual, né? Aquilo que também a palavra nos ensina. O profeta no Antigo Testamento, que é o primeiro tópico, diz: conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar sobre toda a nação, para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Encontramos em Jeremias 1:5, se alguém puder abrir. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5, quem tiver pode ler.
lugar. Certo. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? É isso. Ok, então nós percebemos aqui a questão, aqui fala de Jeremias, né? O Deus está a falar a Jeremias a dizer que já o conhecia antes de estar no ventre da sua mãe e que o colocou por sobre as nações, ok? Então nós percebemos que o profeta não somente era um profeta para o povo de Israel, mas era um profeta também para as outras nações. E nós sabemos em várias histórias da Bíblia que o rei às vezes enviava o profeta para ir a outro lugar, né? Ou então o profeta vinha falar com o rei de várias nações, enviando a mensagem vinda de Deus, ok? Então nós percebemos que o profeta era um servo de Deus, um mensageiro, um embaixador, né? Como nós hoje temos embaixadores dos nossos países, representados em vários países. Assim, o profeta é um embaixador de Deus, um porta-voz que fala sobre a mensagem de Deus. Ao longo de toda a história veterotestamentária, que é do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, que podemos ler em 1 Samuel. Elias e Eliseu, que podemos ler em 1 de Reis. A profetisa Hulda, que está em 2 de Reis, nós tivemos uma profetisa, okay? E muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel, que nós conhecemos, que são os livros proféticos que vêm a seguir aos Salmos e Provérbios, não é? Segundo, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o culto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas e ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel, como por exemplo Renatã em 2 Samuel e em 1 de Reis podemos ler. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza e dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social, como temos vários exemplos em Jeremias, né? E Isaías. Então nós percebemos que um grande problema para o ministério dos profetas foi os reis, né? E nós sabemos que Deus nunca foi a favor de haver reis, porque ele tinha, até aquele tempo, tinha o juízo, né? Tinha os profetas, mas então o povo decidiu ter um rei e os reis começaram a desobedecer às profecias vindo de Deus, né? Deus enviava os seus servos e os reis começavam a ignorar aquilo que os profetas diziam, que era então um grande problema, porque os reis começaram-se a separar da vontade de Deus, que nós sabemos, começou logo no primeiro rei, deu mal, com Saul, né? E continuou até ao ponto de alguns profetas terem que fugir dos reis, né? Nós sabemos que foi Eliseu que fugiu de Jezabel, não, Elias, que fugia da rainha, né? E assim continua esse conflito, digamos assim, entre a nobreza, entre os reis e os profetas. Um conflito criado pelo ser humano, porque Deus nunca tinha planeado isso acontecer. Deus tem os seus servos, né? Deus tem os seus profetas, usavam eles para confrontar o povo, para falar com o povo, mas quando apareceu o rei, o povo preferia ouvir o rei do que ouvir o profeta. Se o rei oferecia ouro e o profeta oferecia a palavra de Deus, que podia ser trabalho, que podia ser até um tempo difícil que iam passar, porque Deus estava a avisar o povo preferia ouvir o rei e o rei às vezes até mandava matar o profeta, né? Porque houve tempo que não havia respeito nenhum para com os servos de Deus, né? Então nós percebemos que o ministério do profeta foi muito atacado pela nobreza, que foi algo que nunca foi plano de Deus, né? Terceiro ponto, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII
antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, o monoteísmo que é a crença em só um Deus. Combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente soldados, presos e mortos. Nós sabemos que a Bíblia, entre o último livro da Bíblia, que é Malaquias, até ao Novo Testamento, né, em Mateus, houve 400 anos que faltam na Bíblia, né? E esse tempo foi o pior tempo, né? Todos os israelitas estavam à espera do Messias, mas não estavam à espera da maneira como deviam, né? Nós sabemos que quando Jesus chega, os fariseus tinham muito poder sobre o povo, mas eles não eram exemplares na vivência da vida, digamos, cristã, na vida judaica, né? Daquele tempo. Eles simplesmente fingiam ser aqueles que cumpriam a lei para ter autoridade. Não viviam a fé que tinham, mas simplesmente eram religiosos. E esse problema surgiu durante muitos anos até que Jesus chegou. E nós percebemos isso já no Antigo Testamento, que os últimos profetas sofreram muito, e foram também os últimos profetas que começaram a anunciar a vinda de Cristo. E no Novo Testamento nós vimos a cumprir-se aquilo que os profetas tinham dito, e vemos o povo a rejeitar tudo aquilo que eles já tinham ouvido dos seus profetas anteriormente, né? Dos servos de Deus. E então nós vemos esse tempo, né? Começou já praticamente 800 anos antes de Cristo, esse tempo difícil para os profetas e essa rejeição da fé judaica dentro do povo de Israel, que não faz sentido nenhum, porque praticamente os únicos judeus são os israelitas, né? Por isso eles começaram a rejeitar a sua própria fé, a sua própria cultura e o seu próprio Deus, que foi um grande problema que existiu naquele tempo, e por isso foi necessário que Jesus viesse para começar a restaurar aquilo que é necessário, que é as pessoas voltarem para Cristo. E também o povo escolhido, e sabemos que é uma obra que ainda continua até hoje, que muitos judeus infelizmente não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e então até que isso aconteça, até que todos percebam que verdadeiramente Jesus foi o Messias, vai tomar muito tempo. Nós sabemos que Israel só será completamente restaurado durante o tempo da grande tribulação, né? Quando vão reconhecer que todo o povo, todo o mundo está a lutar contra eles, que a paz que eles estão a pedir não vai vir por nenhum rei, que não vai vir por nenhuma autoridade, mas vai vir, ou já veio, através de Jesus Cristo. E é quando chegar esse acordar, é quando terminará o tempo aqui na Terra. Amém? Segundo tópico, o profeta no Novo Testamento. Ok? Também temos profetas no Novo Testamento. Primeiro, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, que nós lemos, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Na igreja antiga, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e em Efésios 4:11. Nas duas listas aparece em segundo lugar. Profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, que podemos ler em Efésios 2:20. Quem puder pode ler. 2:20. Efésios 2:20. Edificar sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, de que Jesus Cristo é o principal era da estima. Amém? Obrigado. E Efésios 3:5, que está aí perto. Quem puder pode ler. Talvez uma outra pessoa. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ok? E Efésios 4:11. Que nós já lemos. Amém? Ok, então nós vemos aí 3 exemplos de o apóstolo,
ou melhor, o profeta ainda fazer parte da obra de Deus, né? Fazer parte da igreja primitiva nos inícios do tempo. Né? E nós vamos perceber que o profeta até agora ainda existe, mas que a sua função, de alguma maneira, tem alterado por uma coisa evidente que vamos já perceber. Né? Então, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como nós acabamos de ler em Efésios. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério do profeta na liderança da igreja do primeiro século. Okay? Então, no início da igreja, depois de Jesus ter voltado para o céu, o profeta era essencial. Os apóstolos, como nós falámos a semana passada, praticamente eram os missionários que iam abrir igrejas. Mas como ainda não havia a Bíblia, não havia ninguém que podia estar a falar, digamos, ou não havia um conceito de como falar de Deus com a igreja local, como a igreja local podia crescer. Não podíamos estar só a falar da ressurreição de Jesus, porque faltava então muito contexto. Para isso é que Deus então utilizava no Novo Testamento os profetas, que vamos também depois logo ler alguns dos seus nomes, entre eles Silas e Judas, né? Que eram usados por Deus na profecia, praticamente como pregadores. Né? Por isso é que nós hoje em dia temos a Bíblia como a palavra de Deus, como uma profecia de Deus viva, escrita num livro, mas antigamente, como ainda não existia a Bíblia, simplesmente existia a Torá, que era o Antigo Testamento, e então era necessário que os profetas falassem a vontade de Deus, ou aquilo que Deus queria transmitir à igreja através do Espírito Santo, como, digamos, pastores locais. Né? E nós vamos perceber que isso existia já naquele tempo. Né? O ofício do profeta neotestamentário, okay? Ou no Novo Testamento. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Okay? Então nós percebemos que o profeta, naquele tempo, praticamente tinha a mesma função como hoje em dia tem o nosso pastor. Não? Quer dizer que ele não somente previa o futuro, assim como no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento nós víamos que os profetas chegavam para avisar o rei que alguma coisa ia suceder, ou avisar que o rei não estava no caminho certo, né? Dirigido por Deus. Mas nós percebemos que no Novo Testamento os profetas eram mais usados para exortar a igreja, assim como nós percebemos nas cartas também de Paulo, aquelas cartas todas a avisar a igreja de Corinto, a avisar a igreja de Gálatas, tudo aquilo que estava a acontecer, de trazer ordem, eram os profetas que transmitiam essas palavras diretamente vindas de Deus, por falta de existir a Bíblia como referência. Né? Então Deus usava os profetas para falar diretamente através deles e trazer ordem para a igreja. Né? Os apóstolos simplesmente abriam as igrejas, mas os apóstolos não tinham capacidade de organizar os cultos em todas as igrejas, porque nós imaginemos, Paulo se viajou por a Europa toda, ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E não era como hoje que podia estar num culto de manhã aqui na Alemanha e no outro culto à noite nos Estados Unidos, porque o avião chegava lá a tempo, né? Não existia isso. Então havia essa dependência de haver servos locais que então tinham esse dom da profecia, que eram inspirados por Deus para trazer a palavra para a igreja local. Amém? Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. E isso é um grande problema que nós percebemos.
sempre quando um pregador, né, agora fora do termo do profeta, né, sempre quando um pregador vai falar e exortar a igreja, muitas vezes ele vai ser rejeitado pela igreja, porque vai atacar aquele sítio que nós dizemos que ninguém deve tocar, né? Porque vai tocar aquela área que nós estamos a tentar disfarçar e esconder e colocamos tudo bonitinho por cima, né? Tapamos todas as rugas com a maquilhagem para ninguém ver que aquilo ali não está em ordem, mas é esses sítios que os profetas vão sempre atacar. Inspirados por Deus, porque eles não são mágicos, né? Eles não sabem as coisas da nossa vida, eles não andam a escobilhar a nossa vida, eles não são fofoqueiros, mas sim Deus lhes mostra aquilo que não está em ordem na igreja. Não para nos machucar, não para nos aleijar, mas sim para nós podermos crescer e para percebermos as áreas que Deus quer transformar na nós pessoalmente e em nós como igreja. Amém? Então percebemos que o trabalho, o cargo de um profeta, praticamente está incluído no cargo de um pastor hoje em dia, né? Terceiro ponto. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois, como o organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação em amor. E isso é muito importante, né? Deus ainda usa os seus servos hoje em dia com profecias, mas sempre em amor. Quando nós ouvimos alguém a dizer, tu és isto, tu és aquilo, mas não o fazem em amor, não nos mostra que Jesus é a solução para sair dessa situação, simplesmente só para nos machucar. É claro que as profecias, aquilo que Deus manda os seus servos falar, podem machucar-nos. Mas nunca nos devem fazer sentir que nós estamos no buraco, mas sim que nós estamos num buraco, mas temos como sair desse buraco. E isso é a grande diferença. Isso é que é quando Deus fala em amor através de nós. Isso é quando nós deixamos que Deus fale em amor através de nós. Porque Deus só sabe falar em amor. Nós é que metemos a ira no meio do amor de Deus. Nós é que distorcemos a mensagem de Deus, às vezes para fazer um espetáculo, para fazer um melhor show, né? E isso existe, infelizmente. Nós vemos muitas campanhas proféticas que existem que podemos dizer que é muito espetáculo. Infelizmente, né? Temos que ter cuidado. E assim como nós também ouvimos a semana passada, nós devemos de sempre ver se a profecia vem verdadeiramente de Deus, ou se a profecia é vinda inspirada pelo diabo ou até inspirada pelo homem, não é? Porque nós ouvimos, e como Jesus também nos advertiu, que os falsos profetas haviam de vir. Haviam de vir até falsos messias. Pessoas que iam dizer que eram ele. Por isso temos que ter esse cuidado, não é? Que isso pode acontecer. Infelizmente até pode acontecer em pleno de uma conferência, em pleno de um congresso que nós estamos a visitar. Mas não nos vamos deixar enganar, nem vamos nos deixar distrair. Vamos aceitar aquela conferência, né? Porque às vezes os organizadores também não sabem bem porque é que convidar aquela pessoa ou convidar porque ouviram de alguém. Temos que ter isso em cuidado. Por isso é que devemos fazer tudo em oração. Por isso é que a liderança de uma igreja tem que ter esses cuidados de orar, de conhecer as pessoas antes de chegarem. Mas nós também nunca recusamos uma oportunidade, né? E nós deixamos todos falar um testemunho, não sabemos o que vai acontecer, né? Mas por isso é que nós como igreja temos que estar preparados, porque vai existir confusão sempre, porque somos humanos, e um ser humano sem confusão é impossível, não é? Porque nós somos a origem do caos. Se não fosse o ser humano, o pecado nunca tinha entrado no mundo, não é? Por isso, nós temos que ter isso em mente, não é? Sempre ouvir, escutar, mas nem sempre receber tudo o que vamos ouvir. Porque só devemos receber aquilo que é autêntico de Deus. Tudo que está na Bíblia, nós podemos receber sem problema, sem ter medo nenhum. Não precisamos questionar nada que está na Bíblia. Mas podemos questionar toda a palavra que é dita aqui em cima. Vocês podem questionar tudo aquilo que eu estou a dizer, neste momento. E devem questionar, porque eu também não sou sem falhas. Por isso, devemos ter esse cuidado. E sempre conferir na Bíblia, será que aquilo que foi dito hoje, será que aquilo que... Se houver qualquer tipo de dúvida, perguntar a Deus. Porque Deus
E é isso que é uma grande diferença. Deus não fala somente com os profetas, como no Antigo Testamento. Deus fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala pessoalmente connosco. E é esse um grande dom que foi o Espírito Santo que Deus nos deu, que nos dá a capacidade de ter esse relacionamento íntimo com Deus. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém. O terceiro tópico é discernindo o verdadeiro profeta do falso. Paz do Senhor. Primeiro, simplicidade contra ou versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. O Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Todos esses exemplos, depois leiam os versículos em casa, falam de um Deus de amor. E se nosso Deus é um Deus de amor, sempre que nós falamos devemos de ter isso em mente. Vamos falar com as pessoas em amor, vamos exortar as pessoas em amor, não é? Vamos não só dizer, irmã, irmão, essa área aí não está em ordem, reveia essa situação, mas vamos também dizer, o Senhor é aquele que te pode tirar dessa área. O Senhor é aquele que pode curar essa enfermidade. O Senhor é aquele que pode transformar esse caráter, que pode transformar esse temperamento, que pode transformar essa emoção que estamos a passar. Só o Senhor pode fazer isso e vamos fazer isso em amor. Porque a última coisa que a maioria das pessoas precisa é que apontem os erros que têm. Aquilo que as pessoas precisam é que saibam como mudar os erros que têm. E para isso é que temos um Deus de amor. Amém? Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Ok? Então, assim como a Bíblia também nos relata, assim ainda existem esses problemas hoje em dia. Eu creio que hoje em dia ainda é mais complicado, porque muitos se apresentam como profetas para benefício próprio, se apresentam como profetas para receber dinheiro das congregações, para ser convidado para conferências, mas isso não é o ser profeta. Isso não é a razão por qual nós devemos de ser profeta. E isso não é a razão por qual devemos de desejar esse ministério da profecia de Deus. Porque nós não estamos aqui para fazer ganhos. Até pelo contrário, se nós formos ver a vida de Paulo, que foi um servo tão grande de Deus, ele continuou sempre a trabalhar. Ele sempre continuou a fazer as suas tendas, né, para suster-se e continuar as viagens. Ele pregava e trabalhava. Ele fundava igrejas, ele viajava, mas continua a ganhar o seu vencimento. Ele nunca viveu dependente da igreja. Mesmo se as igrejas lhe oferecessem. Nós vemos em várias áreas da Bíblia que as igrejas queriam lhe apoiar mais e ele agradecia, mas ele sempre demonstrava em humildade que ele simplesmente dependia de Deus. E então ele fazia o trabalho que era necessário para poder se sustentar, não é? E eu acho que Paulo é um grande exemplo na Bíblia, fora de Jesus. Porque às vezes pensamos que Jesus, claro que era ser humano, mas também é Deus. E parece que é inalcançável ser assim como Jesus. Mas se nós formos ver Paulo, foi homem, assim como nós também, e alcançou tantas coisas boas na mesma. Por isso podemos ter sempre esse exemplo. E assim como Paulo diz, sei dos meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Se para nós Jesus parece tão distante de imitar, então vamos imitar a Paulo, que também fez muitas coisas boas. Não vamos copiar as coisas más, ele também diz isso, não é? Que ele diz também que também falhava muito, não é? Que aquilo que ele queria fazer não fazia, aquilo que ele não queria fazer ele fazia. Então temos que também ter isso em mente, não é? Mas isso nos relembra que nós, como seres humanos, não estamos tão longe de fazer a vontade de Deus. Simplesmente depende da nossa disposição, da nossa entrega ao Senhor, não é? E assim como os profetas entregavam a sua vida por completo, não é? Nós podemos ver o exemplo de Samuel, que desde pequenininho, não é? Ele praticamente só foi desmamado, não é? Já não estava com a mãe e começou logo no ministério, naquele trabalho, não é? Ficou a crescer para ser um grande profeta que foi usado por Deus durante muitos anos, não é? Segundo ponto, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que o
reconheceríamos pelos seus frutos, que está em Mateus 7. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore ou o profeta, não é? É algo que não é só para os profetas, é algo que é para todos nós. Verdadeiramente ver aquilo que as pessoas falam e aquilo que as pessoas fazem. E eu não digo isso para olharmos só para os outros, não é? Olhamos principalmente para nós. O que é que nós falamos? O que é que nós pregamos? O que é que nós lemos na Bíblia e às vezes dizemos como conselho aos outros e que nós mesmos não fazemos? Porque acusar os outros é muito fácil, mas o que é que nós também não estamos a fazer daquilo da palavra de Deus? Jesus nos adverte que haverá falsos profetas. Jesus nos diz que haverá coisas estranhas que vão acontecer, mas é através do fruto que nós vamos reconhecer. E através do nosso próprio fruto nós também devemos reconhecer se estamos a seguir verdadeiramente o caminho de Deus ou se estamos a fazer a nossa vontade ou para a nossa própria exaltação ou para a nossa própria fama, né? Como hoje em dia vemos também que há muitos pregadores, que eu não digo que é mau, porque Deus é também aquele que coloca a fama nas pessoas, é Deus que exalta, né? E é necessário que exista pregadores conhecidos em todo o mundo, porque eu creio que assim podemos unir as igrejas ainda mais, mas não é esse o nosso alvo. Nós não devemos estar aqui na igreja a pensar, eu um dia quero ser o Billy Graham, para estar nos estádios a pregar, mas sim ser humilde como o Billy Graham, para fazer o trabalho mesmo numa aldeia onde só estão 3 pessoas. Porque alguém que foi exaltado para pregar em estádios começou numa obra pequena. E nós devemos também, então, fazer isso da mesma maneira. Terceiro ponto, para chegar ao fim, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim diz o senhor da CPAD, John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. E isso é um grande problema, não é? Devemos ter esse cuidado. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos guie em todas as coisas. Aqueles de nós, não é? Porque, digamos assim, a profecia não é para todos, não é? Porque Deus é que nos prepara, não é? E nem todos terão um ministério de profetas. O dom da profecia existe e está disponível para todos, mas nem todos serão profetas, digamos assim, ok? Para dizer correto, não é? Mas tudo que nós estamos a falar, todos os dons que nós falamos, espirituais e todos os dons ministeriais, somos dependentes do Espírito Santo. Se fazemos as coisas sem ser pelo Espírito Santo, né? Se não for feitas, porque dizer o nome de Jesus é uma coisa, né? Em nome de Jesus tu és curado, em nome de Jesus tu vais ter um carro. É o que é bem dizer. E ninguém de nós vai ter, se calhar, ter um carro daqui a alguns dias, né? Mas devemos ter a autenticidade dada pelo Espírito Santo, porque é aquele que nos pode verdadeiramente mostrar e revelar. Só Deus é que pode revelar o que é que vai acontecer nas nossas vidas. Não é porque alguém está aqui à frente e vai dizer, irmã Fábia, na semana que vem você vai receber uma bênção, vai receber o dobro do salário. Aceite, irmã, não é? Mas eu não sei se Deus quer fazer isso. Até pode ser que nesta semana a irmã vai receber alguma coisa horrível, mas se o Senhor permitir isso, deve de usar para o bem, né? Ontem no culto de jovens nós falamos sobre essa questão de José. José, um homem que desde pequeno foi odiado pelos seus familiares, que foi vendido pelos seus familiares, para no final ser quase a pessoa maior do Egito, né? Ser a única pessoa abaixo do faraó, né? E nós percebemos, né? E depois para abençoar a família de novo, né? Nós devemos de perceber que Deus pode nos usar, ou quer nos usar sempre, mas mesmo nas situações difíceis. Às vezes passamos por dificuldades porque Deus sabe o que é que vai vir depois. E os profetas, os servos de Deus, quando falam alguma coisa, não sabem porque é que o estão a dizer muitas vezes, mas sabem que o Espírito Santo autentificou isso e é o Espírito Santo que coloca isso nos corações deles para falar. E isso devemos ter sempre em mente. Paz do Senhor. Não tenha medo.
Na autoridade do Espírito de Deus, acatele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir as procedências desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. E aí voltamos outra vez àquilo que nós já falámos antes. Nós devemos de escutar aquilo que nós ouvimos através das profecias, aquilo que nós ouvimos durante todo o culto, mas devemos sempre de perguntar ao Senhor se verdadeiramente aquilo é verdade, se verdadeiramente aquilo é o que o Senhor nos quer ensinar. Porque às vezes nós ouvimos coisas, né? Eu já dei testemunha e muitos de vocês estavam presentes de uma profecia que fizeram a mim, né? Que não se concretizou, até porque eu creio que Deus não faz erros, né? De um servo, né? Tal dito servo, eu não sei bem, eu não quero também lhe tirar a fama, mas ele dizia que eu ia, não disse que eu, mas ele dizia que uma jovem brasileira ia casar com um jovem alemão e se referia a mim. Eu não sou alemão, então eu não sei como é que Deus não sabia que eu não sou alemão. Por isso é que eu vejo que devemos ter cuidado. Eu podia-me ter apegado naquilo, podia-me ter juntado com a miúda e no final ia dar tudo mal, porque não era a vontade de Deus. Por isso nós não devemos deixar-nos guiar pelas emoções e devemos verdadeiramente, todas as profecias, tudo aquilo que nós ouvimos, nós devemos deixar o Espírito Santo discernir em nós. Amém? Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, como nós lemos em Efésios 2:20. Apesar de, ao longo da história da Igreja, o ministério de profeta ter pedido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da Igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. E isso deve ser a nossa oração, não é? Que se temos profetas à nossa volta que sejam autentificados por Deus, não é? E às vezes nem precisa ter o título de profeta, não é? Porque Deus pode usar o nosso pastor, Deus pode usar um servo que Ele quiser para profetizar as nossas vidas, para falar a nossa vida. E é como nós falámos nos dons espirituais nas semanas passadas. Devemos ter o cuidado daquilo que nós ouvimos, sim, mas também não vamos impedir que Deus fale connosco através do seu servo, não é? Vamos deixar que Deus use a cada um de nós para aquilo que Ele quiser fazer, mas vamos sempre também deixar que Ele comprove através da sua palavra, através do Espírito Santo. Amém? Deus vos abençoe.